Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao Cast. Hoje é o nosso primeiro episódio e nada melhor do que falarmos de um assunto muito atual. Cláudio Luquelo é o meu nome, eu serei o apresentador desse podcast. Provavelmente vocês vão me ver aqui muitas outras vezes, não é? E o assunto de hoje nós vamos falar sobre a estratégia nacional de cibersegurança. E para isso eu trouxe aqui os nossos especialistas, que são profissionais que atuam na área com mais de 10 anos de carreira, atuando no setor de tecnologia e atualmente trabalham com cibersegurança. E são eles que vão nos ajudar a perceber melhor o impacto da Estratégia Nacional de Cibersegurança, não é? E passo a apresentar aqui os nossos convidados. Do meu lado direito, tenho aqui o prezado ilustre Varela da Silva, a especialista em cibersegurança. E do meu lado esquerdo temos aqui Félix Fortunato Manuel, que também é especialista em cibersegurança e hoje vão estar aqui a nos ajudar a perceber o que é essa famosa Estratégia Nacional de Cibersegurança. E para isso, vou pedir aos nossos convidados que se apresentem, não é? E falem um pouquinho das suas carreiras. Vamos começar com Félix Fortunato, por favor. Obrigado pelo convite. Já agora é uma honra estar aqui diante de dois profissionais espetaculares, né? Um deles eu já conheço, que é o meu amigo Varela, o outro que és tu, que eu estou a conhecer. Eu já queria conhecer há muito mais tempo, já o conheço do LinkedIn e outras redes, portanto é uma grande honra partilhar esse momento. A honra é toda minha, olha que eu sou Félix, como o Fabriano falou, Félix Fortunato Manuel. Tenho cerca de 13 anos de experiência na Bom, área, não é? Em termos de cibersegurança, estou em fase embrionária, não é? Sempre trabalhei com networking, mas a princípio comecei como professor na altura, não é? Quando ainda estava na universidade, no quarto, quinto ano, dava aula de eletrônica, eletricidade eletrónica, precisamente. Dei aulas durante 5 anos, só que como não estava a conseguir conciliar com um outro emprego que eu tenho atualmente, tive que deixar de dar aulas e dediquei-me apenas na área de tecnologia, propriamente na área de redes. Eu sou CCIE, boa, boa, era importante dizer isso. eh, mas comecei as certificações mais ou menos em 2013, 2014, comecei a estudar. Em 2019 consegui chegar ao nível de CCIF, ao nível de especialista em redes, atuei como especialista na empresa onde eu trabalho atualmente e depois desse período todo eh, queria algo mais. Então, o que eu já vinha pesquisando e sei que a área de redes eh, acaba se completando com a área da security, portanto, adicionei a área de security ao leque de conhecimento que eu já tinha, que é para tornar um profissional mais resiliente, mais robusto e mais versátil. Portanto, há 2 anos comecei então a estudar, decidi fazer mestrado, fiz mestrado em Cybersecurity, acabei há 4 meses atrás e estou a atuar neste momento, não é? Há 4 meses que estou a atuar como um engenheiro de cibersegurança na empresa onde eu estou a trabalhar, eh, faz agora 13 anos. Boa, boa. Interessante. Já agora parabéns, né, pelo Obrigado. percurso. Não é fácil chegar até aqui. É. CCIE. Foi muita dedicação, muito esforço, Boa. muitas horas perdidas, muito foco, não foi fácil. Todos nós sabemos, quem está na área das TICs, saber que chegou ao nível de CCIE é É, porque houve alguma dedicação, teve que abdicar de algumas coisas para se focar nos estudos, estudos. nos estudos e cá chegamos. Mas também a tua percurso também, o nível que estás, do jeito que estás a olhar CCIE, eu também estou a olhar para ti. A olhar como Interessante. Não, digo isso porque sempre foi o meu sonho ser CCIE. E eu tentei várias vezes. Eu acho que a maior parte dos profissionais hoje do mercado nacional entraram para o mercado pensando muito em Cisco, não é?
fomos muito evangelizados a seguir a cultura Cisco e pronto, sempre foi o meu sonho. Só que no meio do percurso acabei desistindo depois de 5 reprovações, no CCNA, estamos a falar de CCNA, então eu tive 5 reprovações e de lá para cá eu desisti. Não sei se ainda volto, quem sabe um dia vou realizar o meu sonho de conseguir uma certificação Cisco. Então eu reconheço e sei o quanto é difícil e o nível de dificuldade para conseguir uma certificação Cisco, no caso, e chegar até o CCIE é espetacular. Parabéns por isso. Obrigado, obrigado. Hum. Agora vamos à apresentação do Varela da Silva, especialista em cybersecurity. José Mendes Varela da Silva, é o meu nome. Trabalho sensivelmente há 14 anos com tecnologia de informação, 7 dos últimos com a matéria de segurança da informação e cibersegurança. Muito ligado à matéria da banca, propriamente, sem esquecer os subsídios que para a sociedade dou com a minha associação Quebela, que é no combate às fraudes e burlas digitais. Basicamente sou eu. Isto é só, Falta muito. ainda bota muito, né? Yeah. Falou aqui da Quibela, não percebi, não é essa associação, como é que funciona? É um contributo nacional. Certo. A Associação Quebela é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo de vida contribuir para a literacia digital, ensinando cidadãos a combaterem as fraudes e burlas digitais. Isto funciona como? É um exercício que fazes de criação de conteúdos em algum canal, alguma plataforma própria? É um contacto que tu tens direto com as pessoas? Como é que funciona? Pronto. eh, Semanalmente nós vamos investigando os tipos de burlas que existem na sociedade e vamos divulgando matérias como prevenir-se daquelas burlas. Na altura de dezembro, a burla mais famosa era a do Inclino, por exemplo. Inclino que pedia ao IBAN para poder arranjar Phishings, não é? exato, os famosos phishings. Não gosto muito de quando, pronto, quando estamos a falar de sessão quebrada, não gosto de usar muito termos técnicos que as pessoas têm dificuldade em compreender. Preferimos sempre usar as burlas e fraudes, aquilo que as Boa, pessoas já boa. têm domínio. Vou tomar esse cuidado também. Vamos falar terra a terra. Espera aí. E aí vamos ensinando as pessoas a se prevenirem dessas burlas, ensinando o mecanismo, como é que podem estar mais seguros, eh, quem são realmente os sítios ou locais onde eles podem pedir informações de modo seguro e como não vou dizer defraudar, mas como se prevenir dessas fraudes e avisar as instituições que estão a ser utilizadas para comatarem mais fraudes. E por que sem fins lucrativos? Eu acho que isso dá muito trabalho. Não pretendes monetizar? É patriotismo? Como é que isto funciona? Qual é a tua visão? Porque eu penso que tudo aquilo que nós fizemos, nós pensamos muito em monetização. E tu Certo. trouxeste aqui a visão que é sem fins lucrativos. Eu penso muito. Pronto, a associação foi criada por causa do meu pai, por isso é que ela tem esse nome, Associação Quebela. Ok? E Quibela é terra. E ele dizia muito que todo mundo deve defender a sua Quibela. Quando fui para fora, vi o nível mínimo de literacia das pessoas e vi que nós também podíamos estar nesse nível de literacia. Não consegues ter instituições fortes, país forte, se as pessoas não entenderem qual é o seu trabalho mínimo nesse processo. E quando tu começas a agregar conhecimento sobre como as pessoas podem proteger, principalmente o cumbu, as pessoas passam a confiar não só em ti, como nas instituições. Então é necessário, primeiro, antes de querer monetizar, ensinar o requisito mínimo de proteção. Há muita gente, por exemplo, que tem um Gmail desde que criou nunca trocou senha. Porque Isso é acha verdade. que eu não tenho o dado que importa. Na verdade, você é o dado que importa. E na maior parte das senhas é a primeira letra é maiúscula do nome Uhum. e depois o ano que nasceu. É Ainda, muito comum. ainda continua a ser mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asterístico. Tem sido muito comum. Boa, boa. Não, conseguimos perceber e é bom saber disso. Que Você tem um projeto como esse que é muito, muito bonito, ambicioso e, de certa forma, patriota. É pensar como nação, não é? Pensar no crescimento como um país, como um todo. Bom, a seguir eu gostaria de saber de vocês, hoje, o que é que vocês fazem no dia a dia? Como é que tem sido o vosso trabalho? Ou qual tem sido o vosso trabalho? Bem, eu, como disse anteriormente, atuo atualmente na área
de cibersegurança, né, que é proteger a empresa de ataques, intrusões, dar acesso, eh, criar as políticas todas para permitir que as coisas funcionem dentro da normalidade, não é? E como tenho na veia networking ainda, então vou fazendo essa combinação para obter melhores resultados. Porque se tu, às vezes, não que seja mau, mas às vezes tens aquela necessidade de buscar, de precisar de uma informação de networking para conseguires melhor fazer o teu trabalho. Ou seja, em vez de pedir num colega, tu consegues ver essa informação. Não precisas ter todos os acessos possíveis, não é? Porque também Certo? é uma das violações de segurança, né? Quando alguém tem privilégio para tudo e todos numa empresa. Portanto, tens o teu privilégio de leitura escrita, o privilégio máximo na tua área da atuação, mas tu poder, por exemplo, teres um privilégio de leitura numa outra informação que você precisa, vai te ajudar. Portanto, eu vou fazendo essas duas coisas, vou trabalhando ativamente em cibersegurança, mas também vou buscando informações a nível de redes para depois ajudar-me eh, a melhor desempenhar o meu papel, que é proteger, em suma, a empresa de ataques maliciosos, pessoas com Umas intenções. as intenções digitais. É. Não, falou muito bem, porque tocou aqui no ponto de juntar o network à cibersegurança, né? E hoje a cibersegurança ela tem uma área que ela chama de network security. É muito importante. Nós que lidamos, por exemplo, com o dispositivo de proteção de perímetro, o firewall, nós temos obrigatoriamente de perceber o que é network. Ninguém entra para essa área sem perceber network, porque um firewall é um router. Vai fazer roteamento, desde o roteamento estático, roteamento dinâmico, tudo isto faz parte, né, e está tudo na mesma caixa, então não tem como nós dissociarmos isso, penso que faz parte. Firewall é um router e um router é um pouco de uma firewall. Sabem vocês, aliás, se tu tiveres os dois, completam-se. Se tu não tiveres os dois, vais ter um com muita capacidade, né, com muita funcionalidade, mas na outra vais ter aí algumas falhas, algumas limitações. Então, quando tu tens as duas coisas, tu consegues operar as duas coisas, melhor ainda, tens o melhor dos dois mundos. Pois é, inclusive a maior parte dos firewalls hoje eles têm um modo transparente, todos eles baixam dentro da pilha, camadas do modelo OSI, nós podemos pôr eles a funcionar em camada 3, não é, a fazer modo NAT, ou então podemos rebaixá-los também a funcionarem como um switch, só que com todo o aparato de segurança. De certa forma, network e security caminham juntos, né? De certa forma caminham juntos. Não, bom, interessante. Mas tens visto muitos desafios? Achas que estavas melhor ou mais confortável do outro lado ou deste lado está bem melhor? Bem, é um desafio muito grande, não é? Porque eu quando entrei para as redes, eu era bem mais jovem, nós estamos a falar 12 anos atrás, não é? Estava ainda nos meus 20 e a entrar quase a entrar para os 30, não é? Agora eu estou a entrar para o mundo de cibersegurança, entrei com quase 40, já tenho 40, E um pouquinho velho. portanto é um desafio muito grande, porque eu tenho mais limitações do que tinha antes, tenho mais responsabilidades do que tinha antes, portanto vai ser um desafio muito grande, mas que ainda assim eu decidi abraçar e acredito que com determinação, com foco, eu vou chegar aonde eu quero. eh, por isso é que eu já cheguei até onde eu planeava chegar, não é? Que é fazer um mestrado em cibersegurança, que foi bastante exigente. Foi um ano, não é? Apenas de full time, portanto não foi fácil consegui chegar, então acredito que também conseguirei chegar até onde eu planeei, até onde eu planeio chegar, porque com o tempo você vai descobrindo que não precisa ir muito rápido para chegar no objetivo, mas precisas ter consistência Assistência. ao fazer as coisas que você consegue chegar lá. Porque às vezes quando você vai muito rápido, pode chegar num objetivo com menos energia e às vezes sem muita experiência que você podia ter angariado ao longo do percurso, do que se você for com a um passo mais lento,
observar melhor o que está ao longo do caminho. Quando chegares no topo, quando chegares no destino, tens muito mais experiência e estás muito mais conservado em termos de energia física e mental. Boa. Eu ia concluir eu ia resumir aquilo que disseste, dizendo que quem fez CCIE já viu o inferno, então não tem medo de nada. Não há de ser nada. Varela da Silva. Manda. Então, como é que tem sido o teu dia a dia hoje? Como é que tem sido o teu dia a dia? O que é que tu fazes no dia a dia como profissional em cibersegurança? Olha, me fizeste agora recordar de uma cena. As pessoas pensam que cybersecurity é uma tela muito preta com músicas, vários comandos, ataques, muitas defesas. Bem, hoje em dia o meu dia a dia é gestão da paciência. Essa é boa. E é nova, vou adicionar aqui. Gestão da paciência. Gestão da paciência, analisar vulnerabilidades, recomendar correções, recomendar patches, saber se realmente aquela vulnerabilidade é crítica para a instituição, lutar com o pessoal de infraestrutura, mas lutar mesmo. A tua prensa não é urgência dele. Pois é. Lutar com o pessoal que mais tem maus hábitos, base de dados. O teu Pessoal, ponto de vista e o dele são totalmente diferentes quanto ao uso. estou a sentir aqui um desabafo. Quanto ao seu dia a dia. São desabafo. Ok. E principalmente quando você não consegue melhorar a postura dos colegas, é você saber que aquela culpa mesmo também é tua. Porque o que traz de urgência não é propriamente a visão dele. E se está a funcionar, deixa funcionar. Mas pronto, dia a dia é analisar vulnerabilidades, recomendar melhor postura, analisar regras, ver onde é que dá para afinar, onde é que não dá para afinar, analisar processos que já não estão a ser utilizados há muito tempo e são regras criadas que permitem acessos, melhorar a postura de segurança da informação no todo, de acessos a aplicações. É todos os dias repetir a mesma metodologia e melhorar os procedimentos. Ou seja, hoje vou assim assumir, és mais político do que técnico. Não, aí é que está. Não consegue só ser político, porque quando você liga para o pessoal que está do outro lado, você tem que lhe fazer perceber o que é que você está a sugerir, lhe comprovar que você realmente analisou aquilo e lhe dar certeza de que aquela altura é a altura certa para fazer aquela correção. Mas há, de certa forma, Técnica nunca se perde. a técnica nunca se perde, mas eu penso assim, nós que fomos técnicos por muito tempo, Uhum. nós também somos resistentes a mudanças, nós não queremos deixar esse lado da tecniquez, não é? E não sei, não é? Tu hoje estás do outro lado, Yeah. já foste mais técnico Uhum. e hoje estás mais em gestão de risco, propriamente dito. Yeah. Há quanto tempo atuas na gestão de risco? Hum, Largaste o que é técnico e decidiste eu vou ficar aqui. Esse é o meu lugar agora. Conciliar a gestão de risco e técnica desde 2020, largar mesmo de largar, acho que desde 2023. 2023. Já. Já não mexes em nada técnico, praticamente. Já não configuro nada. Isso. Analiso, yeah. Já não configuro nada, mas analiso a configuração feita. Ok. Boa, boa, Ao boa. mesmo tempo que eu tenho que sem mexer não vou. Eu estava a fazer um trabalho em que estava envolvido um switch, eu tive que configurar, foi quase que nostálgico configurar aquilo tudo, ver aquilo a funcionar. Dá uma saudade. Dá. Dá uma saudade, né? É, eu também sinto isso, eu já senti isso, porque eu sou híbrido, né? Eu venho de sistemas, Microsoft, e já há muito que não tocava no Windows Server. E surgiu um problema com o STAS, não é? Era uma integração que nós tínhamos que fazer com o Sophos, não é? E nessa integração com o Sophos, basicamente nós queríamos ter olhar para os logs de entrada e saída no, no, no ADDS e o STAS tinha que coletar aquela informação,
não é? O collector, no caso, e enviar para o firewall, e o firewall saber exatamente quais são os grupos que cada utilizador pertence. E fazia muito tempo que eu não fazia login no sistema operacional, no Microsoft, e eu fiz e realmente também pensei nisso. Disse, ó, saudade disso, dessa tela do tá, processar. Muito bom, top, gostei. Em, Antes de nós entrarmos para o nosso tema, que é a Estratégia Nacional de Cibersegurança, queria fazer mais uma pergunta. Vocês vivem diariamente, no caso aqui nós temos aqui um contraste, não é? O Varela hoje é mais político e o Félix é mais técnico, provavelmente dito. Um executa e o outro simplesmente dita as regras do jogo, a estratégia, como é que deve ser. Vocês não sentem que há aí uma guerra entre essas duas áreas? Porque, de certa forma, eu já vivi isso e eu sentia que era mais atrapalhado, ou seja, o pessoal lá de cima atrapalhava mais do que ajudar. Quem dita a regra, quando eu estava mais para baixo, quem ditava a regra para mim atrapalhava, mas eu sentia, "Ah, isso é só atrapalhar, eu quero fazer logo." Surgiu aqui algum problema e o que me veio em mente, eu preciso resolver isso já. Não existia uma estratégia nem nada, eu não quero documentar, eu quero entrar logo para a atuação. E depois vem o pessoal lá de cima. Não, quais são os riscos, o impacto disso? Por quê? O que é que isso vai impactar? Indisponibilidade. Não, mas surgiu agora uma vulnerabilidade, eu preciso fazer atualização disso e daquilo. Não, não é bem assim. Como é que fica? Vamos tentar, vamos traçar aqui a estratégia. Então, de certa forma, sempre foi uma luta entre a operação e estratégia. E temos aqui vocês os dois que é para dar-nos essa luz. A tua visão, não é, Sim. Félix, e depois a visão do Varela. Acho que a nossa dificuldade é percebermos que nós estamos na empresa ou onde quer que seja para nos completarmos. Ou seja, eu vou fazer até um certo ponto, depois o Varela faz até o outro ponto, e depois o Luquelo vem e completa o trabalho, o task, o que é que seja. Por quê? Porque nós, cada um quer fazer a sua parte, achando que a parte é sempre mais importante que a do outro. Ou seja, os técnicos querem simplesmente resolver da maneira dele, mas ele quer resolver porque ele sabe que ele consegue. Ele vai fazer um test chute, vai usar uns comandos ou outros e vai fazer funcionar. Se está a seguir o compliance ou não, ele só quer fazer Se for funcionar. fazer funcionar. Aí é onde falha, ou seja, quando tu combinas a estratégia, o planeamento com a técnica, tu tens melhores resultados. Porque se notarmos, os problemas eles são, muitos deles são repetidos. Ou seja, o problema que eu tive há um ano atrás, eu voltei a ter e possivelmente eu vou voltar a ter daqui a 1, 2, 3 anos. Ou seja, se nós tivéssemos a estratégia daqui, o problema identificado, Documento. documentado, nós teríamos menos problemas, resolveríamos os incidentes com maior brevidade É, do que concordo. nós, cada um fecha-se no seu mundo, quer resolver e quer deixar depois a bola para O o outro. Portanto, Vira. exatamente, se nós conseguirmos nos completar, nós vamos atingir, vamos obter melhores resultados e em curto espaço de tempo possível. Boa, boa, boa. Bom, gostei aqui da abordagem. Agora a visão aqui do Varela. Como é que você vê essa guerra entre as duas áreas? Não é bem ser político. Não, mas é. Pouco. Yeah. Assim, isto é um elogio. Eu gostaria de ser. Mas a demanda de TI nunca está na velocidade que a segurança pede. Nunca. É sempre corrido. A disposição, a emergência que eles têm em disponibilizar recursos e aplicações tem que ser sempre na velocidade do utilizador final. É sempre para ontem, porque é um setor muito, ou melhor, a maioria dos setores são muito regularizados. Com isso, o que é que faz? Normalmente, segurança é vista como um freio, porque eu preciso documentar, analisar, não tenho pressa para disponibilizar. Há uma velha máxima que diz: tecnologia da informação não está preocupada com a verdade, está preocupada em. Desculpa, não está preocupada com a segurança, está preocupada com a verdade em ser disponibilizada.
Como essa verdade vai ser disponibilizada se é teu trabalho de segurança da informação, Viras. se analisar. Então, quando é um pedido, é visto mesmo como um atraso, como disseste, porque normalmente tecnólogos têm dificuldade em documentar. Muita. Eu estou sempre a dizer, a vida de qualquer instituição é cultura. Se olhares para a maioria dos tecnólogos, tem problema de português. É. Cadeira de português é cadeira de 10, isso é para despachar, estou preocupado com matemática, essas coisas. Resultado, documentar é um processo difícil, porque precisa me fazer frear para criar notas, saber se as notas foram bem criadas, se aquilo está bem categorizado, e depois te entregar um documento que, na minha cabeça, enquanto tecnólogo, isso é trabalho de uma secretária, não é meu trabalho. Mas Aí faz era- sentido. Não, não faz. Faz sentido Secretária porque não sabe o teu trabalho. ela não sabe o teu trabalho, mas vamos lá. Para que é que existe a área do NOC? E muitas empresas perceberam isso, né? Exemplo, né? Vamos falar aqui do NOC, nem muito para SOC. Na altura, eu trabalhava em uma empresa que eu sentia que eu parar para documentar alguma coisa, eu era mesmo extremamente preguiçoso. Eu tinha de levar, se calhar, uma semana para fechar um documento. Um documento de uma empresa, uma semana, um mês, se possível, dependendo da dimensão do cliente. Aí é bizarro. É o meu trabalho. Nós não temos guidelines, não temos documentos apropriados, em que tu não precisas ter que escrever tudo. Tu vais ter que escrever o essencial, exatamente, vais preencher o essencial, tem sítios que você só vai fazer o que mais nada. Não, tem que lhe dar outro exemplo. Nós temos uma área de NOC, só para concluir, que era, pronto, o Luquelo foi aberto um chamado. Vamos enviar o Luquelo para resolver. O Luquelo resolveu o chamado. Depois de resolver o chamado, Tem que documentar. tinhas que documentar. E era entrar para a plataforma e estar lá a preencher, tintim por tintim. Mas só que depois a empresa percebeu que o Luquelo tinha aí 20 chamados abertos. Foi melhor ter aqui alguém com o Luquelo para ajudar. O Luquelo é um bom técnico, mas a parte de documentar está nos atrasar e está a dificultar aqui as coisas, porque nós não conseguimos passar a visão para o cliente que determinados assuntos já foram resolvidos. Como é que o cliente vai saber? Não sabe. Ok, Luquelo, nós vamos contratar aqui alguém agora. Você só precisa falar com essa pessoa, ela vai te fazer as perguntas certas. E às vezes uma call, né, uma chamada, resolveria tudo. Olha, eu fiz isso, isso, isso. Essa pessoa percebe. Não é alguém, não é qualquer um, é alguém que trabalha na área, atua. Mas o trabalho dessa pessoa é simplesmente documentar aquilo que nós fizemos. E ela ia para lá, preenchia o chamado, não é? E depois fechava, dava como concluído. A maioria, estamos aqui todas as pessoas que já passamos pela parte técnica da coisa. A maioria dos 20 chamados, muito deles você resolveu com gambiarra. Também. Não foi um processo Não foi metódico. exato. Também. E você relatou a metodologia. Quando a empresa volta a ter um mesmo problema e não foi o Duquelo a ir resolver, o outro que foi lá não conseguiu resolver com a tua metodologia documentada, fez outra gambiarra. Esse conjunto todo de gambiarras feitas podia se tornar uma metodologia. Poderiam. Só que quem devia reportar e escrever não fez, não documentou. Ok. Então, não está a resolver o problema. Ok. Tá, acho que foi escrever para inglês ver para estar em conformidade, mas como foi feito o processo, ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso é tipo pôr vários switches em rede. E depois alguém esquece de documentar o NAT. É. E quem nunca fez o NAT? Para entender como é que isso tudo está a funcionar. Se aqui é um endereçamento, aqui é outro, como é que está a falar? E ele nunca estudou NAT. Então, por quê? Porque vocês falam, não, eu meti, configurei os IPs que me deram, configurei os access list, configurei isso e está a funcionar. Tá. O NAT não foi documentado. Não, não foi. Chega, paga. Depois tudo para. Porque não tem documento, não foi documentado, nem observação tem, nenhuma descrição. É necessário que todo o processo seja documentado por quem mesmo fez. Quando é terceirizado, tem outra história. Mas vou fazer uma pergunta direta para os dois. Hoje, vocês estão em empresa de consultoria, certo? Podemos assumir que sim. Empresa de consultoria. Ah, não. Eu não. Não. Ok. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que é fácil nós assumirmos essa postura quando nós não estamos em uma empresa de consultoria. A empresa de consultoria ela é muito, muito pesada.
você no dia recebe inúmeros problemas. E às vezes tu vês 7, 8, 9 ambientes diferentes, quem sabe 10 ambientes diferentes e diferentes situações. Eu já passei numa empresa de consultoria e sei como é que isso funciona. É muito difícil parar para documentar e depois a própria empresa em si não tem processo. Queria. A empresa quer tudo para ontem. Luquelo, tu estás no cliente A, agora tu precisas no cliente B, agora acesso, você foi para um cliente que eu já acho que é falta de ética, estás a ser pago e por hora, estás num cliente e de repente tens de fazer VPN para outro cliente. Quer dizer, tu vais utilizar a infraestrutura de um cliente para resolver problemas do outro. E isso é muito comum. E depois é a mesma empresa que vem te cobrar a documentação e os relatórios. Como é que fica? 24 horas não chega. Eu me lembro, quando estava fora a estudar, uma das coisas que nós não fazemos aqui na banda, nós não sabemos, a maioria dos trabalhadores não sabem o que é headcount. Headcount são os marcos visíveis e invisíveis que você tem que entregar. Certo. E os headcounts contam-se. A consultoria, eu já passei também pela consultoria. A consultoria tem objetivos. É você fechar todos os pepinos do cliente. Nesse processo de você fechar todos os pepinos do cliente, você precisa documentar. Então o que é que o headcount te diz? O headcount te diz tudo aquilo que também faz parte do teu trabalho e que não está quantificado, negociar com o teu chefe. A minha sobrecarga não me permite fazer trabalho e relatório. Certo. Então pronto. Então chegamos no ponto. Como a lei de trabalho diz que até 2 horas depois do fecho da empresa você ainda está empregado, tudo o que está acontecendo é responsabilidade da empresa. Então eu nesse processo, vamos fazer o processo de headcount. Eu vou te entregar 2, 3 relatórios por semana que equivale a X% do meu salário. O problema é que nós não gostamos dessas coisas. Então temos como negociar, viemos de sobrecarga. Só que eu tenho que ir para casa. Então como é que eu negociava? Final de semana. Final de semana eu vou tirar 3, 4 horas, que vai ser meu headcount de entregáveis que eu tenho para ti. No entanto, eles vão se refletir em X% do meu salário, meu moço. Mas isso que tu estás a dizer é bonito na Tá feito. teoria, mas na prática Acontece. não é Acontece porque, acontece porque você mete a lei, acontece porque primeiro isso não é na força, e segundo, tem uma coisa muito boa. Todo dono de consultoria quer uma empresa arrumada. Todo. toda. Todo. Isso é verdade. Então, eu não vou no limite percentual máximo da lei, vou no mínimo, e lhe ajuda a arrumar a empresa. Mas será que ele quer a tua ajuda? Não, ele vai querer. Sabe o que ele vai querer? É assim, o que acontece hoje em dia? A maioria das prestadoras, principalmente para quando nós trabalhamos, prestam serviço para setores grandes. Setores que hoje em dia têm área de conformidade. A área de conformidade é muito mesquinha. Um mínimo item não verificado é motivo para você perder contrato. Então, se você para lhe ajudar a arrumar a empresa, para ele continuar a manter o contrato, para você continuar a ter salário, nós vamos mediar. Agora, não é pela força. A lei diz isso, eu quero isso. Não, não é pela força. Ok. Você vai entregando à medida que você vai negociando. Porque é preciso mesmo ter isso feito. Você tem que lhe falar de uma outra coisa, continuidade. A maioria das empresas consultoras não conseguem manter um técnico 10 anos. No máximo até 5 hoje em dia. É bem difícil, mas Já. chega. Mas são exceções. Exato. Ele quer que o outro que venha nunca é com a tua experiência. Raramente é contratado com a tua experiência. Se raramente é contratado com a tua experiência, o mínimo de documentação que lhe oriente, melhor para ele. E em muitos dos processos, as empresas prestadoras perdem colaborador assim. Vai de férias, não volta. Já fechou lá emprego, te pediu férias, fez um mês de experiência, fazer não, já não vou voltar. 50 entrevistas. Exato. E você até lhe processar, vais perder dinheiro e tempo. Vais ter que arranjar. Então, todo dono de empresa prestadora quer empresa arrumada. Todo. Querer é uma coisa, mas por favor, Félix. Passa muito também pela, pela forma conforme nós temos trabalhado. Ou seja, nós queremos os melhores resultados de um técnico, não importa o que ele tem que fazer, não importa se ele vai almoçar ou não, nós queremos apenas os resultados. Uhum. Portanto, ele que se vira. É. E depois isso é enraizado também na nossa mentalidade como técnico, que o que nós estamos a fazer é que é o mais importante, que é dar comandos numa Uhum. CLI
O resto que é a documentação, isso não é para mim, isso não não é importa. disponível, não importa, é o menos importante, que arranjar-se é uma secretária, é mesmo só escrever uma coisa ou outra. Olha, agora que falaste nisso, eu desde que descobri, porque assim, eu gosto mesmo muito de dinheiro. Acho que todos nós gostamos. Não, 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 não. não na minha forma. Acho que todos nós Eu gostamos. desde que descobri que um técnico que domina PowerPoint, Excel e Power BI ganha mais do que eu, porque ele tem a paciência de documentar. Eu passei a documentar. Não por. Então foste movido pelo dinheiro. Eu digo sempre, infelizmente em nenhuma instituição vai ter uma lápide dos melhores técnicos que passaram por aqui. Não tem isso. Yeah. Então, dou o meu melhor, paga-me da melhor maneira possível, porque no final do dia, o júnior ou a júnior que está lá em casa vai te cobrar. Bom, ilustres convidados, gostaria de saber de vocês qual é a vossa visão atual do nosso mercado. Como é que nós estamos a nível de cibersegurança? Quero ouvir a vossa opinião muito sincera. Qual é o nosso estado atual? Foi basicamente em 2019, 2020 que a cybersecurity começou a ser muito falada e que aí passamos a ter muitos pedreiros como especialistas de cybersecurity. Pedreiros, E depois começaram a oferecer trabalho de sapateiro. ok? Nessa altura, muitos começaram a aprender configurações de firewalls, como configurar VPNs e começaram a se auto-intitular como especialistas. Tudo porque na altura o mercado precisava, então as pessoas viram aí uma brecha de oportunidade. A priori, os salários eram melhores que o da área de tecnologia de informação, de sistema de informação, e foi crescendo. Só que nessa expurgação de técnicos de TI para técnicos de segurança de informação, começamos a ter o advento daquilo que é um desenho muito bonito enquanto CV e falta de capacidades internas enquanto pessoas. Com esse advento, começou a vir a necessidade de ter cada vez mais e mais consultoria. Baixou-se a qualidade de mão de obra interna e passamos a ter de novo dependência daquilo que é a consultoria externa. Quando, Não foi esse um movimento mau, mas só que é um movimento que podia começar com alguma qualidade, porque os técnicos, a maioria viam tecnologia de informação, e segurança de informação nada mais, nada menos é do que colocar conformidade nos processos de tecnologias, de configurações bem feitas, segundo boas práticas, análise de impacto, coisas que os técnicos já deviam trazer, e começamos a ter técnicos que estavam a vir sem nenhuma formação propriamente da área dita, sem nenhuma experiência e auto-intitulavam-se especialistas porque fizeram uma certificação, um treinamento básico. Se- Segurança de informação, não, Network Security. network security. Então, a qualidade oferecida era muito baixa. A consultoria veio passar a visão daquilo que tinha fora. Quando começamos a olhar, principalmente consultoria portuguesa, quando começamos a olhar para fora, começamos a ver que existiam as guidelines, frameworks, né, internacionais, como ISO 27001, os planos da NIST, e depois começamos a ver que cada país estava a adequar para si aquilo que entendia da matéria. O que é que eu tenho de requisitos, o que é que eu posso adotar. Certo? Nós não, nós fizemos o famoso, pegamos tudo, incorporamos e agora estamos a ver quais são as balizas que nos servem, quais são as calças que têm a nossa medida. Nesse processo ainda temos muito técnico que não sabem olhar de forma holística o processo de segurança de informação. Olham para a coisa como um todo quando deviam olhar para os contextos e ver o que se adequa à minha infraestrutura ou à minha realidade ou contexto. Certo. Bem, eu realmente acho que falaste basicamente quase tudo. O que eu ia acrescentar, não é, é poder olhar isso em duas vertentes, né? Por exemplo, para as empresas. Aquilo foi mesmo um boom, não é? 2019, 2020, precisamente, em que as empresas entenderam, não é? Também por orientação do executivo, que tinham que manter as equipas em teletrabalho para salvaguardar o bem-vida. Portanto, isso, lógico que tinha que trazer aqui toda uma mudança na estrutura e na postura também, conforme as pessoas e as empresas olhavam para questões de segurança, porque estaríamos muito mais expostos e era uma
algo irreversível naquele momento, não tinha como escapar, não tinha um atalho, meio caminho. Portanto, face a essa possível exposição, não é? Ia precisar de mão de obra. Olhando para a outra vertente, que é a vertente de mão de obra, como aqui o meu amigo Varela disse, veio muito pedreiro, mas eu acredito que é algo que eh, chega a ser normal. Os eventos acontecem mesmo assim, ou seja, vem em 100 vão vir 10 de qualidade e 90 acabam não tendo tanta qualidade. Esses 90, se conseguirem perceber, entenderem o jogo, 60 ainda podem melhorar ao longo desse percurso. Às vezes não acontece, mas as pessoas têm que começar a perceber que se eu, por exemplo, o meu percurso, seria bom se eu fizesse pelo menos, se tivesse pelo menos 3, 5 anos de experiência e depois fazer mestrado. Ou seja, eu fiz primeiro mestrado, não é? Em função do meu estilo de vida, do meu trabalho, família, tudo. Eu já tive que fazer o inverso, mas fiz o mestrado e agora estou na fase de ganhar alguma experiência técnica, operação, manutenção de firewalls, vendors diferentes. Ou seja, eu tinha que perceber que, olha, agora estou nessa fase, está nessa fase, eu tenho que agir dessa maneira. Então, ou seja, se vêm tantos pedreiros, estão também a arranjar sapatos, mas tem que perceber que o momento é realmente de infraestruturar o país, ou seja, de tornar-se pedreiro. Então, vamos procurar os recursos necessários para nos tornar pedreiro. Não, o meu tema não é isso. Por exemplo, tu tens uma longa jornada na concepção daquilo que é a prática do teu CPIP. Uhum. Certo. Já ninguém te engana ou um VLSM. Nem de brincadeira. Já ninguém te engana. Sabe, Brincadeira. foste buscar conhecimento quanto àquilo que é a matéria de segurança da informação, mas o processo base onde a segurança da informação se adequa, Sim, tu sabes. sim. O que eu estou a dizer sobre o pedreiro que veio oferecer trabalho de sapateiro é que ele não sabe o que é um TCP/IP e veio pôr matéria de segurança de informação em cima de um TCP/IP. Ele não sabe o que é um bit Uhum. e há de fazer recomendações para você corrigir um bit. Sim, tem razão. Eu há tempos ouvi um diretor e que por acaso agora ouvi que há tempos foi exonerado. Disse o seguinte, numa entrevista, um diretor de uma instituição pública: "Ok, eu não preciso me preocupar com os nossos dados na nuvem, porque os nossos dados na nuvem estão salvaguardados nos servidores da Microsoft." Segurança total. E aí eu fiquei, esse tipo não leu o contrato, no mínimo. Mas é aquilo. Mas é o que lhe foi vendido, né? E Não, muitas das vezes parte por aí. O prestador de serviço vende sonhos. não, depois eu fui perceber a primeira pessoa. Os outros sempre vão vender sonhos. Sempre, sempre. Eu depois fui perceber a pessoa é alguém que fez gestão de projetos e por conveniência foi convidado a ser diretor de ID. Então, aquela matéria ele não percebe. Aquele cargo ele estava lá por conveniência. Quando isso acontece, eu volto a dizer, vamos ter muito pedreiro a fazer trabalho de sapateiro, porque ele viu ali uma oportunidade. Na nossa cronologia, quando diz ter muito pedreiro, então na nossa cronologia começa 2019/2020. Uhum. Até o momento, esses pedreiros evoluíram, ou já são mestres de obra, ou continuam pedreiros. Uns tentaram entender, tentaram entender o trabalho do fiscal de obra Certo. para ter argumentos para corrigir, outros continuam pedreiro a tentar oferecer trabalho de sapateiro. Mas houve uma evolução significativa no teu Yeah. ponto de vista. Ou no Quanto à técnica, quanto à técnica. sim. Eu acredito que sim. E eu queria chegar no ponto, né, de que aqui também em Angola as coisas acontecem às vezes muito rápido. Ou seja, nós não seguimos todas as etapas. Ou seja, não tínhamos ainda trabalho remoto aqui para nós. Não era algo que nós já estávamos a adotar. Enquanto na Europa já havia trabalho híbrido, já estavam a pensar semana de trabalho de 4 dias. Nós era algo impensável aqui. Se qualquer for com o chefe aqui, tem que te ver É, fazendo nada ou não, jogando solitário ou não, mas tem que te ver aí. quero Então, poder todos os dias. com esse acontecimento foi muito repentino.
Então acabamos tendo esses profissionais que podem não dar a melhor resposta possível aos problemas, mas Mas tinha de ser, eu não sei, né? Dando aqui a minha contribuição, eu penso assim, ok, surgiram os sapateiros, porque assim, se surgir uma guerra aqui em Angola, eu nunca peguei uma arma, não sei disparar, todos. mas todos nós vamos ter que pegar uma arma eventualmente, cada um de nós vai pegar uma arma, uns vão pegar facas, enfim, mas todos nós vamos fazer de tudo para conseguir vencer essa guerra. Começou a guerra entre países, o nosso vizinho daqui, o Congo, decidiu atacar Angola, eu acho que todos nós vamos ir para a As guerra. coisas acontecem aqui muito rápido, se Vou, estamos preparados. vou dar 2 exemplos. Como te disse, já trabalhei para unidades castrenses. Sabes o que é que se faz numa guerra? Não, Que faz- ajuda. Acho que todo mundo aqui já ouviu o pai a dizer: eu fui rusgado, Isso. eu fui para a tropa sem querer. Uhum. Quando você tem uma guerra, dependendo de quem é o inimigo, mas na maior parte das vezes rusgam-se pessoas não preparadas, dá-se formação de uma semana, esses servem para carne de canhão, servem para impedir o progresso das forças inimigas, enquanto estamos a trabalhar com quem realmente sabe fazer guerra. Ninguém sabe fazer guerra, ou quem sabia fazer guerra no momento. Não, havia um grupo que já sabia fazer guerra, por isso é que se rusgavam pessoas, carne de canhão, por isso é que a maioria dos nossos pais contam a história de amigos que morreram em combate, e os que eram especializados na matéria não contam essa história. Vou dar um outro exemplo, de que adianta ter muito pedreiro a tentar fazer trabalho de sapateiro, quando o que se pede é um trabalho de sapateiro. Eu gosto muito da história de um viking, o famoso primeiro viking, tem uma história sobre ele, o Ragnar Lodbrok. Ele, na altura em que decidiu lutar contra o Império Britânico, era numa altura em que só podia ser alguém quem já tivesse traçado nos seus desígnios a soberania. Você não podia ser soberano se na tua família alguém já não tivesse, já não, pronto, na tua família alguém podia ter, já tinha sido o soberano, e até esse histórico. Ragnar mudou isso. Quando ele mudou isso, que ele preparou os Vikings para lutarem. Ele dizia que eu só preciso de lutadores. Quem é agricultor, continua agricultor, não me serve para nada, vai morrer na guerra. A Estônia, quando decidiu, depois de 2009, ser atacada pela Rússia, a Estônia decidiu ter o país mais preparado em termos de cybersecurity. A Estônia começou a preparar isso desde os 6 anos. 10 anos depois, não existe nenhum país no mundo que consegue combater digitalmente com a Estônia. Porque essa matéria de cybersecurity ficou uma matéria de nação. Você Com aprende certeza. o básico, o ethical hacker que nós aqui para ainda é uma coisa uau, lá é uma coisa já que faz parte da base. Abrir um prompt, todo mundo sabe. Os países quando entenderam o movimento da Estônia começaram a seguir, começaram a ter pessoas totalmente dedicadas. Nós precisamos ter pessoas totalmente dedicadas a uma matéria. Para ter especialistas com qualidade. A dependência externa diminui ou não, dependendo da quantidade de especialistas dedicados naquela matéria. Ter muito pedreiro a te oferecer trabalho de sapateiro, não interessa. Se o trabalho que eu quero é de sapateiro, deixa-me profissionalizar as pessoas no trabalho de sapataria. Eu me lembro, falando mesmo nisso, eu me lembro uma coisa. Chegou uma altura aqui na banda que nós tínhamos muito preconceito com tudo aquilo que não fosse português. Por quê? Porque estávamos mentalizados que vem de Portugal é o melhor. Não compra Sapato aí, era olha, exatamente, sapato era de Portugal, roupa era de Portugal, porque na nossa cabeça nos oferecem qualidade. qualidade. Então, de nada adianta você ter pedreiro, muito pedreiro, a te oferecer trabalho de sapateiro, se o que você quer é sapateiros. Aí do teu tênis apareceu Made in China, né? Ou não, na Nigéria, não éramos, não íamos ser Nigéria. Estás a ver? Nigéria. Hoje em dia, diz-me um país que industrialmente não depende da China. Não tem como. Porque eles entenderam, vamos nos focar numa matéria. Vamos ser tão bons nessa matéria, que depois vamos oferecer qualidade para fora. Hoje em dia, eu vou sempre a dizer, os melhores cirurgiões dos Estados Unidos são nigerianos, não são americanos. Certo. A Nigéria entendeu que se eu preparar tão bem o meu pessoal nessa matéria, o mundo vai vir comprar. Eu não vou precisar ter que falar, corre daqui da Nigéria, o mundo vai vir te tirar da Nigéria. Você tem a mesma qualidade que eu preciso para o meu país. Só que você tem números. Não, mas aí está certo. Sim, tu tens razão. É aquilo que o Ricardo falou, que há momentos que a urgência
fala mais alto. Exige, A necessidade. exige os pedreiros. Se aqui aparecer uma guerra, não tem como. É como o que está acontecendo na Ucrânia. Não, mas Não, Nós não fizemos o trabalho de casa, nós não fizemos o dever de casa, nós não Temos preparamos. tempo para Não- fazer isso. Se a guerra fosse lá no Congo, já na fronteira, aí no Luvo, com Cabinda, nós lá em Cabinda íamos tentar nos preparar, estamos a desconfiar que isso pode se alastrar. Mas se você não tiver tempo, vais ter que nós pisar. temos de 2020 a 2006, já são 6 anos. Não, a tua crítica, não é? E nós ficamos nesse tema por muito tempo, porque você trouxe aqui à mesa esse termo, não é? Que surgiram muitos pedreiros, e foi mais uma crítica Sim, aos deixamos pseudo-especialistas que porque surgiram. deixamos de recrutar os Félix da vida. Mas eles não existiam. Não, os Félix já existiam. Mas em Ainda não, quantidade essa não. security, ainda Mas em quantidade está não. sapateiro, fazer pedreiro. Aí é que está o tema. Nós deixamos de recrutar para cybersecurity os Félix que já dominavam tecnologia de informação. Vai recrutar quem não sabia. Entendeste o point? Era muito mais Ok, fácil agora faz mais sentido. deixar lacuna em TI, porque tem muitas escolas, tem muitas universidades a garantirem-te técnico para TI, do que na escola e buscar um técnico que estava a se formar para TI, agora dizer, não, vem para aqui. E esse técnico de TI está a tentar fazer correções. É alguém que tem anos de experiência em IT. E depois essa pessoa daí vai lhe brincar. Com certeza, com certeza. O movimento devia ser TI para aqui e você da escola para aqui. Ok. Sim. Eu penso que é dali que surge a Estratégia Nacional de Cibersegurança, com esse pensamento crítico, olhando para o nosso estado atual, não é? Penso que dali surge. Não é sua opinião. Primeiro, gostaria que definissem para o pessoal que está aqui a assistir o que é essa Estratégia Nacional de Cibersegurança, já que nós estamos aqui na mesa a discutir o estado atual, como é que nós nos encontramos? Bem, a Estratégia Nacional de Cibersegurança é um decreto presidencial emitido em dezembro de 2025 que vem para alinhar os requisitos mínimos de cybersecurity no país. Já não vai ser aceita a desculpa de que eu não tenho capacidade para ter estes requisitos. Serão divulgados os requisitos obrigatórios para que todas as instituições tenham como segurança. Após estes requisitos, vai-se alinhar o mínimo aceitável. Com o mínimo aceitável, a estratégia dita um operador. O operador será o Centro Nacional de Cibersegurança que vai regular essa matéria. Acredito eu que eles vão passar a propor obrigações, não sei se serão trimestrais, semestrais ou anuais, em que, de tempo em tempo, todas as instituições privadas ou públicas vão ter que reportar o seu estado de maturidade, desde implementações tecnológicas ao comportamento humano. Nisso, vão também trabalhar conjuntamente com uma outra instituição que já existe, que é a PD, que é a Agência de Proteção de Dados, onde vão regular também a matéria da proteção dos dados, desde os nomes, doenças, tudo aquilo que afeta a vida pessoal de qualquer cidadão desse país. Né? Basicamente, a estratégia é um plano, não é? É um alinhamento no que já existe, porque nós já temos, já se faz, então você precisa agora fazer o alinhamento, criar as balizas, criar as linhas mestras que precisam ser seguidas. E estes dois órgãos que o Varela citou, que é o Centro Nacional de Cibersegurança e o outro é o Conselho Nacional de Cibersegurança, eles vão trabalhar em conjunto, ou seja, um vai estar, é o top level, que é o Conselho Nacional de Cibersegurança, e depois tem o Centro Nacional. O Centro Nacional é como que o órgão executivo, que vai executar Vai ficar no topo. exatamente os planos que ao mais alto nível foram definidos pelo Conselho Nacional de Cibersegurança, ou seja, ele é que vai fazer a ponte com as empresas que estão aqui, que devem seguir as linhas mestras que foram definidas, ele é quem vai monitorar as empresas, ele é quem vai medir e mensurar a saúde das empresas a nível de cibersegurança, a nível, não só as empresas, o país todo, os cidadãos, ou seja, como é que está a literacia a nível de cibersegurança do país e se as empresas estão definitivamente a cumprir aquilo que foi preconizado lá em cima nesse conselho.
Na vossa visão, o que é que vai mudar na prática? Vimos aqui e tivemos a discutir o tempo todo sobre irregularidades, não é? Mas o que é que muda na prática? Vocês acreditam que essa, essa estratégia nacional ela vai ter um efeito positivo a nível de postura de cibersegurança que as empresas apresentam hoje? Vocês têm fé que isto vai ajudar, vai resolver realmente o problema da falta de maturidade, por exemplo, que muitas empresas têm? Definitivamente, eu acredito que sim, porque não temos como estar, cada um faz a coisa da sua maneira. Nós precisávamos estar alinhados a um plano único, a um plano que depois é adaptável a cada empresa, não é Dependendo do exatamente, setor. vai ser adaptado, mas todos têm que seguir uma linha única, uma linha mestra, e isso te facilita, ou seja, porque na tecnologia o que muito conta é a previsibilidade. Quando você tem um caminho a seguir, você consegue ter previsibilidade daquilo de onde você está, daquilo que acontece e como você depois consegue resolver os problemas quando tens alguma dificuldade, quando tens alguma invasão, você consegue mais facilmente resolver, porque tens previsibilidade, sabes do comportamento normal dos sistemas, da tecnologia. Portanto, essa estratégia vai definitivamente ajudar as empresas na, na definição e no caminho a seguir para melhor proteção do seu ambiente tecnológico. Boa. Algum contributo, Varela? Na verdade, o Felix já adiantou com tudo. Uma das grandes vantagens, acho que vai ser muito parecida com o que aconteceu com o movimento de 2020, é tendo um regulador, as empresas vão ser obrigadas a perceber melhor o papel de cibersegurança ou da segurança da informação no modelo institucional e no modelo nacional, obrigando a se criar cada vez mais novos postos de trabalho, vai ter maior procura e melhor regularização com relação ao tratamento dessa informação. E quanto à valorização do profissional, não é, dentro da nossa área, você sente que vai ter uma melhor valorização, vamos assim dizer? Porque eu sinto que hoje qualquer um intitula-se, eu sou especialista, e falamos desse ponto. Vocês acham que seria interessante também este órgão ser responsável, por exemplo, por rotular os profissionais, ou pelo menos garantir que realmente os profissionais que vão estar em frente destas instituições tenham capacidade suficiente para dar resposta? Porque a ideia é boa, mas aí quem vai qualificar esses técnicos? Como serão qualificados? A preocupação é essa. Será que basta ter uma certificação? Chegou, apresentou, eu só competi a security, eu tenho um mestrado em cibersegurança, eu tenho 2 licenciaturas. Ah, nosso mercado tem uma coisa assim única ainda. Para cada setor novo, as empresas preferem olhar primeiro para quem tem certificação, porque vão olhar como é que está montado a mesma área lá fora. Conforme ela está montada, é conforme vai ser replicada. Lá fora onde? Especificamente Portugal, né? E foi aqui, Yeah. falamos do país. Nós temos Portugal. muita tendência de seguir o modelo Seguir. português. Mas não, na área de segurança da informação já olhamos também para aquilo que o mercado americano diz, para aquilo que o mercado europeu em si diz. Já a empresa até mais arriscada, já conseguem, como quer uma realidade muito mais próxima à minha, vou olhar o que a África do Sul está a Só fazer. quer ver, tá? Normalmente a matéria de segurança da informação de modo institucional tem um CISO, que é alguém que pensa a estratégia de segurança da informação como um todo, tem um diretor de cybersecurity ou de segurança da informação, e depois tem elementos. Há empresas que preferem dividir em um blue team, um red team e uma área de governança de processos. Então, cada área tem já certificações e elementos que, consoante a sua experiência, ditam posto, salários. Aqui o nosso mercado olha primeiro para a certificação. Para a certificação, lá fora é essa, pagam isso. Eu internamente consigo pagar X, Y. Então vou procurar um profissional com X, Y, Z, D, Y, D, H e quero só pagar isso. Se não encontrar, vou baixando a minha necessidade. As instituições aqui tendem a procurar o máximo de competências possível para pagar por um posto único. Não encontrando, aí vão ajustando-se.
Para esse novo movimento, o que eu aconselharia é dominar redes, dominar sistemas e procurar uma certificação em segurança de informação. Porque é aquilo que no final do dia o regulador vai te pedir: olha, eu quero estes postos criados, eu quero pessoas com estas certificações e que tenham estas competências. Ok, uma pilha de certificações é equivalente. Yeah. Se for network, não importando o vendor, mas desde que tenha Olha, tu vai pedir alguém com competência network security. network, ok, network Eu security. acredito que sim, que haverá muita necessidade de profissional qualificado, não é? Eh, Medir se o profissional tem realmente qualificações, se realmente é bom, se realmente sabe fazer aquilo que o seu currículo, sua certificação diz. eh, de princípio não temos como, não é? Às vezes é impossível você saber se o profissional sabe realmente fazer aquilo que. Porque às vezes numa entrevista você não consegue colher toda a informação que é para te dar, para te dizer que não, este profissional não serve para aquilo, só se for muito, muito, muito abaixo da média. Se for um bocadinho abaixo da média, às vezes não consegues ter percepção. Informação Exatamente. completa. Exatamente. Então, os resultados depois irão falar por si, se realmente era um profissional adequado para essa área ou não. E não só o próprio Centro Nacional de Cibersegurança também vai ter que ter uma equipa de profissionais capazes, Competentes. competentes, exatamente, à altura, que é para poder acompanhar o compliance das empresas, que é para ver se as empresas estão a agir e atuar corretamente, para perceber a postura de cada empresa, se está de acordo. Tive uma não na experiência profissional, mas uma experiência académica em que fizemos um trabalho relativamente ao último ataque que houve na livraria de Londres, em que em 2023, né, na altura do Covid, eles sofreram um ataque de ransomware em que fizeram a exfi exfiltração, né, deve ser a retirada de cerca de 600 gigas de informação, exatamente, de dados pessoais, como dados informações académicas, aquilo é uma grande instituição, aquilo não é uma livraria só, é um sítio de pesquisa, onde existem muitos pesquisadores, onde existem muitas obras, ou seja, é um sítio de preciosidades, em que aquilo é uma organização sem fins lucrativos, eles têm as suas ajudas, portanto, com esse ataque que eles tiveram, eles depois tiveram que cumprir todas as etapas quando acontece um ataque, ou seja, eles têm que logo após, né, depois de um certo deadline, informar ao Centro Nacional de Cibersegurança de lá, né, que disponibiliza uma equipa que é para ajudar no recovery. Ou seja, a nossa equipa também aqui vai ter que ter também pessoal altamente Altamente qualificado, qualificado. que é para ajudar as empresas. Isso vai ter que ser um pessoal multidisciplinar, que não vai perceber só de firewall, vai ter que perceber cibersegurança de uma forma exatamente como um todo. Então, ou seja, se eles, para eles, precisam de uma equipa, então vão ter que também olhar para as empresas e saber que não, realmente a equipa dessas empresas são qualificadas e depois vão conseguir eh, aconselhar as equipas também relativamente ao quadro de pessoal humano que eles podem ou que as empresas poderão precisar para fazer face à demanda eh, das ameaças atuais. Ok. Bom, pessoal, o tema tá bom, mas esse é o nosso primeiro episódio, então não podemos ser também muito massivos, não queremos roubar aqui muito tempo. Gostaríamos de tê-los aqui em outras oportunidades, para falarmos mais sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito importante e muito atual. Com certeza o pessoal vai querer fazer perguntas e querer saber mais. Eu gostaria de tê-los numa outra ocasião. Mas antes de terminarmos, gostaria de saber de vocês que cooperações internacionais seria interessante para nós nesse exato momento.
sabendo que é uma coisa nova para nós, é algo que nós vamos ter de lidar agora. Quanto à cooperação internacional, o que é que seria interessante? Será que teríamos de apostar mais em certificações, cooperar com uma instituição internacional que estaria disponível a disponibilizar conhecimento, formações, investir nos profissionais, mandar para fora, o Estado devia fazer isso para fazerem mais formações, enfim. Qual é a vossa visão numa cooperação internacional? O que é que seria interessante? Eu sei que já está em avanços, cooperações com a OEA, há avanços com instrumentos legais, que a Procuradoria por acaso está à frente, que é acordos ratificações da ONU, a nível da SADC também temos ratificado alguma coisa, esqueci agora o termo jurídico daquele acordo. Já existe um conjunto de processos feitos que acabaram forçando que Angola ratificasse ou decretasse ou pronto, publicasse agora o decreto presidencial com relação à estratégia e o Centro Nacional de Cibersegurança. E internamente é tentar perceber, sei que o IMA também já tem um acordo de cibersecurity com a Estónia, para a formação de pessoal, não sei quem está à frente. Internamente as instituições perceberem o ganho disso e começarem a trabalhar com seus colaboradores para terem capacidades internas, fazendo formação nos melhores institutos ou naqueles institutos que pelo menos têm formações que dão competitividade ao mercado. Trabalhar nesse conjunto de formações ou de competência, prefiro sempre que se trabalhe primeiro nas competências Certeza. para depois as pessoas irem buscar formações e começar a olhar como um setor não novo, mas um setor necessário para a continuidade de negócio em Angola. Perfeito. Bem, eu não tenho muito a dizer, né, como eu não tenho informação privilegiada, conforme o Varela tem, Varela que está no circuito de É público. no circuito do C-level, tá, É público. mas eles ali, sim, sim, eu gostaria realmente de haver uma melhor cooperação, das nossas organizações, por exemplo, o Instituto Nacional de Cibersegurança, a ter uma cooperação bastante ativa com outros institutos, por exemplo, o da Inglaterra, né, o do Reino Unido, que é aquilo eu vejo aquilo, eles são espetacular. Em termos de informação, em termos de regulamentação, né, eles como são um país europeu, a Europa, em termos de regulamentação, às vezes até exagera, não é? Mas pronto, é o que é, né? Mas eles estão muito à frente, então se o nosso centro de cibersegurança olhar para o que é que os outros estão a fazer, porque nós não precisamos inventar a roda, É, verdade. está tudo já existe, tudo que nós estamos a viver já existe de uma forma ou de outra, pode não ser igual, mas algo parecido. Então, se nós vemos como é que os outros fazem, interagirmos com eles, trocamos experiências, mandarmos nossos técnicos para formação e tentarmos fazer algo mais ou menos similar para informar as pessoas, para regular e fazer, mas é fazer cumprir mesmo, acho que nós estaríamos num bom caminho. Ok. Fazer cumprir, falas em pelo menos ter multas, não é? Por Também, cima de incumprimentos. Eu acho que o que também, mais faz-nos cumprir alguma coisa é quando dou no bolso, quando aperta. exatamente, Porque também, sim, às vezes é importante porque, por exemplo, a British Library, ela teve que dentro de certas horas informar o Centro Nacional de Cibersegurança. A dizer que, olha, nós tivemos isso e muitos dos nossos clientes sofreram, têm os seus dados expostos, têm os seus dados retirados daqui e está algures, né? Aqui nós às vezes ouvimos o banco X está a acontecer isso, mas não sabemos exatamente se está realmente a acontecer. Os clientes daquele banco, até com muito dinheiro, também não sabem o que está acontecendo. não sei o que Só acontecer. não consegue tirar o dinheiro deles, há uma semana que está sem sistema, então o centro, Ninguém comunica. o centro que vem agora e diz, não, você tem que informar os teus clientes, tem que nos informar a nós, primeiros hitos, informar em seguida aos teus clientes e todos os stakeholders
sobre Todos envolvidos. exatamente esses acontecimentos. Principalmente os parceiros, porque hoje nós todos os bancos e outros estão todos interligados. Pois alguém está aqui, sofreu um ataque, tem VPN com a tua infraestrutura, tem uma ligação direta, um layer 2, enfim, aqui isso funciona muito assim. E ninguém sabe o que está acontecendo, está tudo ali debaixo dos panos. Sim. Penso E que num faz mercado sentido. como o nosso, principalmente, em que nós somos muito individualistas, um ataque, um attacker, né, vai atacar um banco hoje, daqui a uma semana ou um mês, pode atacar um outro banco da mesma maneira, porque os bancos cooperam pouco, não têm, não partilham informação. Olha, nós tivemos esse ataque, aconteceu assim, o objetivo deles era esse, eles atuaram dessa maneira para Numa base de dados de informação. prevenir exatamente. É, como se fosse a base de dados do Maitre, por exemplo, não é? Mostrando ali as táticas e técnicas Exato. utilizadas por várias organizações maliciosas. Ok. Varela, alguma coisa a acrescentar? Olha, quando a partilha de informação ainda é um ponto difícil porque não existem, não existem os acordos, não. Primeiro temos que olhar primeiro para o fator. A banca, por exemplo, tem um regulador próprio e esse regulador próprio tem instrumentos próprios. E já agora quem é o regulador? BNA, BNA. exato. Para todo o circuito financeiro e não só. Hum, Tem instrumentos próprios e a partilha de informação é um dos temas que vem sendo elencado em várias reuniões e está-se a criar um instrumento próprio para partilha, porque é difícil partilhar informações quando, por exemplo, na partilha de informações muitos sofrem multa. Então há que se dar baliza para as pessoas partilharem informação e não sofrerem multa Não por sofreram- partilhar informação. Quando tu pedes informação, a pessoa partilha e multas só por ter partilhado, porque acha, consegues encontrar incumprimentos, as pessoas fecham-se, não partilham. Então eu vou ser atacado e não vou explicar necessariamente tudo. Então, Vou explicar, vou explicar aquilo que não me dá multa e o que me dá multa guardo. O que acontece lá fora foi que se encontrou uma outra postura. Eu vou te multar quando você não cumprir os requisitos mínimos. Mas todas as outras bestas que podias ou não ter fechado a tempo, eu vou entender porque é que você não fechou, quais eram os impactos para ti e vou alertar os outros do setor. o famoso quem fala a verdade não merece castigo. Yeah. Então está-se a trabalhar nesse instrumento porque qual é o nosso maior problema? Tem que se fazer, não vamos perceber, só tem que se fazer. Mas tem que se fazer, não me regula, não me aperta. Não. As flexibilidades. Exatamente. Não, top, top, top. Pessoal, muito obrigado. Manda por isso. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Foi um bate-papo interessante, mas eu vou fazer-vos aqui um convite, não é? Nos próximos episódios, eu quero ter cada um de vocês aqui, porque ter os dois ao mesmo tempo, de certa forma, eu acho que o tempo é curto, vocês têm muito a compartilhar, então eu vou solicitar, não é? Eu acredito que nós vamos ter futuros programas juntos, tá? Eu vou subir a minha agenda, se dá para esse ano, mas pronto, pode fazer. Não, não acredito que esse ano está difícil. Não, vamos ver se esse ano tem espaço aí na agenda. Esse ano, estou falando. Isso aqui já está quase. Não, ele tem a agenda já preenchida para 2 anos. Ok. 2 só. Bem, eu agradeço, né? Para mim é uma grande honra estar aqui com duas das maiores referências do nosso país em termos de cybersecurity, principalmente para mim, que estou em fase embrionária, não é? Estou a aprender muito convosco, estou maravilhado com as pessoas que eu tenho aqui à minha frente. Muito obrigado. Obrigado. Não, conte comigo sempre. Bom, muito obrigado, irmão Félix, irmão Varela. Pronto. Eu espero nos próximos programas. Pessoal, muito obrigado. Espero por vocês nos próximos programas. Não se esqueçam, subscrevam no canal, deixem aí o like. Tamo juntos, um forte abraço e falou!